Paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou começar mais um vídeo e vou falar sobre o curso de codornas, iniciando a criação. Este é a aula 2 do curso e agora eu vou dar continuidade, mas antes disso eu vou falar sobre um tema, um assunto referente à palavra igreja, porque eu tenho visto na internet que o pessoal que estão nas igrejas, eles acham que igreja é uma instituição, ou seja, a igreja não é o nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Eles acham que a igreja uma parte da igreja é o nosso corpo, que nós somos membros da igreja, mas eles acham que a intensidade da igreja é a construção, é o templo religioso, mas está errado. Na minha opinião, a igreja é o corpo humano, mas as pessoas que estão dentro de uma igreja institucional, uma igreja organizacional, pensa diferente. Então eu vou mostrar meu ponto de vista, vou usar alguns versículos para falar sobre este assunto. Depois eu vou mostrando mais versículos, porque em um dos livros da Bíblia, que fala bem claro a respeito disso, o que é a igreja, qual que é a igreja, está no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, e espalhado em outras partes da Bíblia também. Mas eu vou usar mais o contexto do livro de Coríntios 1 e Coríntios 2, Coríntios, porque o livro de Coríntios explica muito bem estas questões, porque o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem nesses livros, né, de Coríntios, sobre o que significa a igreja, né? Mas só que agora eu não vou usar os capítulos 12, 14, porque eu vou começar, apesar que eu vou usar talvez eu use um versículo do capítulo 12 agora, né? Inclusive eu vou começar até por esse versículo, né? Que comprova que, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então aqui está escrito que nós somos membros particular do corpo de Cristo, não da igreja de pedra. E eu estou vendo muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que estão dentro da religião cristã, falando que a igreja é o corpo de Cristo.
mas a igreja de pedra, a igreja de concreto, a igreja feita por mãos de homens. Então, por isso que eu estou falando. No livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios explica muito bem isso. Então, as informações elas estão sendo deturpadas. Então, vou dar minha opinião. Estou dando minha opinião. E eu vou mostrar os versículos que eu conheço e que eu anotei aqui nos meus cadernos. Desde quando eu morava na rua, eu estudava a Bíblia todo dia e os versículos interessantes eu anotava, e justamente sobre esta questão eu acabei fazendo umas anotações bem importantes. Então, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Essa expressão vós sois não é o templo de pedra, é o corpo humano, somos nós. Porque como que o templo de pedra vai ser o corpo de Cristo se o Espírito, com E maiúsculo, ou o Espírito Santo, tanto faz, habita dentro das pessoas, não habita dentro de uma construção de alvenaria, de tijolo. Isto está totalmente equivocado. E as pessoas que participam e têm algum cargo importante dentro da igreja, eles reiteram, e a posição deles é firme, que a igreja é a instituição. E existem vários trechos na Bíblia falando que não é assim, a interpretação destas pessoas estão erradas. Então, aqui nós vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que está escrito assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e o corpo é a igreja, o corpo de Cristo, não só os membros. Agora, na segunda parte desse versículo, vai falar sobre a questão dos membros e seus membros em particular. Então, vamos analisar o que significa e seus membros. Pode interpretar por várias constatações. Membros significa as pessoas, significa partes do corpo humano. O braço é um membro, o olho é um membro, a perna do corpo humano é um membro. Aqui, nesse contexto, é bem claro que o apóstolo Paulo está falando no versículo 27 que nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo das pessoas, neste caso, é um membro em particular do corpo de Cristo. Só que as pessoas que estão dentro das igrejas, eles interpretam como sendo que a pessoa ela tem que ser membro do corpo da igreja de pedra. E essa interpretação está equivocada, na minha opinião. Então, eu até separei agora outro versículo para a gente continuar falando sobre essa situação.
e depois eu vou dar andamento no curso de aprendizagem do curso de codornas, iniciando a criação, que faz parte do projeto de como produzir alimentos completos. Então vamos começar. Continuando o assunto, então agora eu vou da igreja, o que significa igreja, eu vou dar continuidade utilizando o livro da Bíblia de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Interrogação. Está vendo? Preste atenção, ó. Paulo está perguntando para todos nós que somos cristãos, porque esse canal é um canal cristão. Então, eu falo com as pessoas que são cristãs, não falo com as pessoas que são do mundo, que são de outras religiões. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele age, Ele atua através do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E no versículo 16 está bem claro, que diz assim: não sabeis vós quem? Quem está dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é para os irmãos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui Paulo está falando que o nosso corpo, mesmo não tendo a palavra corpo, mas tem a palavra vós, aqui neste versículo. Então o contexto é bem claro. No versículo que eu li anteriormente, em 2 Coríntios, estava escrito corpo, mas aqui está escrito vós. Vós somos nós. Então, essa palavra vós significa corpo também, neste caso. É assim que eu estou comprovando o meu pensamento. E não é só o meu pensamento, é o que está escrito na Bíblia, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabeis vós que sois o templo. Aqui não está escrito igreja, mas templo e igreja é a mesma coisa. Porque na época do povo de Israel, eles frequentavam, habitavam o templo. Só que hoje nós somos cristãos. Então, a palavra mais adequada para o nosso caso é igreja, mas templo e igreja é a mesma coisa. Então, a palavra que está escrito é tanto para os judeus israelitas como para os gentios. Só que os judeus israelitas, eles têm que se transformarem em cristãos. E os gentios também têm que se transformarem em cristãos. Porque o cristianismo é uma nova religião,
é uma nova raça. Então aqui, tanto faz templo como igreja, é a mesma coisa. Então nós somos igreja de Deus, templo de Deus. Está vendo? E que o Espírito de Deus, está vendo? Ele tem que habitar onde? Ele habita em vós, está vendo? Aqui neste versículo, ó, nós encontramos 2 vezes a palavra vós, que significa nós. Está vendo? Então, estes detalhes, eles são muito importantes. Por isso que nós não podemos falar as coisas sem antes ter certeza do que nós estamos falando. Tudo bem, eu não conheço tudo da Bíblia. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma parte, mas como eu falei, eu ainda tenho alguns versículos que eu posso continuar expondo, falando sobre este assunto. Mas só com esses 2 primeiros versículos, nós já temos uma noção do que, por onde nós podemos partir. Que eu estou demonstrando que igreja não é templo de pedra, não é um templo físico, inanimado, que não tem vida. O templo, a igreja, é nós, é o nosso corpo. Tanto é que a Bíblia inteira fala sobre a boca, o nariz, o olho, o ouvido, a mão e assim por diante. Não existe nenhum versículo na Bíblia, creio eu, que fala que templo, igreja é tijolo, é pedra, é construção. Até neste caso, se for entrar na questão de construção, eu já estou até no livro certo, no capítulo certo, e no versículo anterior a esse que eu acabei de ler, fala sobre a questão da construção dos fundamentos de Deus, de Jesus Cristo. Que nós somos a obra de Deus. Está escrito nos versículos anteriores a esse que eu acabei de ler. Nós somos a obra. Está vendo? Então, porque o problema da igreja é que as pessoas que frequentam a igreja, elas querem estudar a doutrina, o dogma da igreja, da religião, o dogma institucional. Então, todo mundo tem que ter o mesmo pensamento, mas isso daí vira uma coisa arcaica, uma coisa que não tem sentido, não faz sentido. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu liberdade para todo mundo pensar do jeito que quiser. Mas se o pensamento, as atitudes do cristão estiverem erradas, aí ele vai pagar por isto. Mas no meu modo de ver, sobre este assunto que eu estou agora comentando, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando é o correto. Então, eu sempre aconselho, eu sempre aviso, eu sempre admoesto que para as pessoas procurarem uma igreja idônea, elas têm que fazer bastante pesquisa, elas têm que primeiro estudar a Bíblia por conta própria,
para depois, quando entrar numa congregação, numa denominação religiosa cristã, ela possa analisar como estou analisando, pelo meu próprio olho, pelas minhas próprias forças. Se o que está sendo falado, apresentado dentro da igreja que a pessoa está frequentando é aquilo que está escrito na Bíblia. A gente não pode engolir as coisas que colocam na mesa para a gente comer e a gente não ter discernimento para poder analisar se aquilo que está sendo feito, produzido, está dentro do que está escrito nas palavras da Bíblia. Então, isso é muito importante, é um alerta que eu estou dando. Por isso que eu tenho essa presença do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu fui para o fundo do poço, fui morar na rua, estava descredibilizado, mas eu não era um descrente, eu continuei firme na fé. Só que eu fui passando pelo período de transformação, como todo mundo tem que fazer. Por isso que a minha vida é só falar sobre as coisas de Deus e mostrar que nós temos que se reunir para montar uma igreja que possa nos proteger do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, eu vou começar a falar um pouco, para mudar de assunto, do curso de hoje. Então, a aula é um curso que eu também vou começar a fazer esse curso, porque é um curso que ele já está pronto e eu somente vou narrar, administrar, eu vou interagir. Então, nós vamos começar o curso e conforme for aparecendo, surgindo as dúvidas, com o decorrer do tempo, nós vamos sanando para aprender as coisas que estão ligados aos nossos interesses. Então, vamos começar. Este curso é o curso de codornas, inicializando a criação. Então, você sabia? Interrogação. Os principais fatores que contribuem para a significativa expansão da criação de codornas são: 2 pontos. O excepcional sabor exótico de sua carne, responsável por iguarias finas e sofisticadas. Aqui é o pintinho da codorna. É a imagem do pintinho da codorna. O baixo custo para implantar uma pequena criação. Podendo se tornar uma fonte de renda.
complementar dos pequenos produtores rurais. Então aqui a gente já vê uns temas, uns assuntos interessantes, né? Umas informações muito boas, né? Porque está escrito aqui: os principais fatores que contribuem para a significativa expansão da criação de codornas são. Então, se a gente for analisar estas palavras, então aqui nós vemos um fator que ele contribui significativamente, agora mudou a palavra, significativamente, expansional a criação de codornas. Então aqui nós entramos num assunto que nós podemos abordar na prática, que seria o excepcional sabor exótico. Esse seria um dos fatores principais para que a gente possa se interessar pelos assuntos deste tema, que seria o sabor exótico da carne de codorna. Acho que eu nunca comi carne de codorna, ou se eu já comi, eu nem sei, porque é um assunto, assim, é uma novidade, né, para mim, né? É um tema, assim, que eu não tenho conhecimento. Está escrito assim, continuando: responsável por iguarias finas. Aqui é interessante, porque as pessoas elas gostam de comer coisas diferentes, que tenham sabor, paladar, é bom. Então aqui a gente já tem assim uma proposta de negócio que a gente pode investir o nosso tempo, as nossas finanças e até mesmo a gente pode produzir, né, esses produtos para o nosso próprio consumo, né? Então tem várias possibilidades, né? E é uma iguaria fina e sofisticada. O baixo custo para implantar, isso é importante, porque aqui nós vemos que é uma atividade que a gente pode fazer os cálculos, as contas, para ver se a gente pode entrar nesse negócio com facilidade. Então, baixo custo para implantar uma pequena criação, nós podemos começar com uma pequena produção e depois ir aumentando com o decorrer do tempo, para não empatar, né, o investimento, né, o dinheiro logo no início, né, e querer aumentar o lucro ou a produção e depois não dá certo e a gente acaba perdendo muito dinheiro, né? Podendo se tornar uma fonte de renda complementar dos pequenos produtores rurais. Então aqui nós vamos se enquadrar como sendo produtores rurais. Mas o meu objetivo são vários, né?
é fazer montar o negócio, né, para produzir com a intenção de fornecer das várias opções dos cursos que vão ser colocados no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados para ajudar as pessoas em comunhão com os participantes e membros da igreja. Então aqui é um negócio corporativo, comunitário, particular da igreja. Então, eu vou continuar falando sobre outros assuntos e eu vou dar sequência aqui no vídeo, que eu gosto de fazer eu gosto de propor vários temas, né, dentro dos vídeos que eu faço. E aqui está o nosso material aqui de estudo, né? Nosso material didático que nós vamos utilizar. Eu tinha muito mais, eu perdi mais da metade dos materiais que eu tinha, de cursos, de estudo, já prontos para começar a aprender na escola técnica agrária da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas eu tenho que dar graças a Deus que eu consegui preservar estes manuais, estes livros, porque esses aqui eles são muito importantes, porque esses aqui ensinam a tratar e cuidar dos animais que nós vamos utilizar para montar um negócio na área de agroecologia, para poder produzir alimentos de alta qualidade nutricional e abastecer o povo e a população da igreja, os membros da igreja, que são fiéis, não que só querem se aproveitarem do momento quando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quiser beneficiar e abençoar esta obra. Então aqui eu vou falar agora um pouco a respeito do tema como eu posso dizer, dos falsos profetas, das situações que nós temos que defender a nossa fé, da conspiração que existe dentro dentro da igreja, nos dias de hoje e no passado, as origens da conspiração dentro da igreja. Então, por isso que eu estou falando. Não é tão fácil assim a pessoa escolher uma igreja e começar a frequentar a igreja, mas ela não conhece a origem da igreja, não conhece os dogmas, os rituais, as práticas. Então, vou começar a falar sobre o livro de Gálatas. Então, este é um estudo baseado no conceito do livro que fala sobre a conspiração que existia dentro da igreja do primeiro século, que o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, eles montaram, eles fundaram.
Então, começar com o prefácio e a origem e contexto da carta de Gálatas. Então, vamos lá. Estou me posicionando aqui. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente entre os anos 48 e 55 depois de Cristo. Então é muito importante esses detalhes do ano que foi escrito os evangelhos, que foi escrito a palavra de Deus, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim nós temos uma orientação para entender o que aconteceu nessa fase da história da igreja e da humanidade, porque a igreja ela começou a ser perseguida logo no início, nessa época, nesse período. Então, essa carta ela foi escrita no ano 48 e 55. E no ano 65 começou a perseguição da igreja bem severamente. No ano 64, 65, pelo imperador Nero. Então, nós vemos aqui que essa carta ela foi produzida 9, 10 anos antes da grande perseguição. Eu acredito que a grande tribulação seria neste momento, não no momento que todo o sistema religioso cristão acha que ainda vai acontecer. Porque eu estou analisando, eu não estou dando assim uma certeza do que eu estou falando está correto, porque eu estou indo contra todo o sistema religioso cristão, né? Que eles acham que a grande tribulação ainda vai acontecer. Mas no meu modo de ver, a grande tribulação, ou pelo menos essa tribulação que aconteceu entre os cristãos do Império Romano e do reinado dos judeus israelitas também, né, nesta época, porque no ano 70 foi o desfecho do final do reinado dos judeus israelitas aqui na terra. Porque o templo de Salomão foi destruído, um dos imperadores, né, romanos, né, o imperador Tito, né, se não me engano, ou o pai de Tito, né, ele sitiou a cidade de Jerusalém. Então, e os judeus israelitas, eles foram destruídos, né? Tem relatos que eles ficaram sitiados por bastante tempo e faltou comida dentro de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, e as mulheres tiveram que comer os próprios filhos porque eles estavam passando fome. Então eles matavam os filhos morriam, e as mulheres, e até os homens também, né, eram obrigados a comer a carne, né, dos filhos. Não está escrito na Bíblia, mas existem relatos nesse sentido. Por isso que eu acho que a grande tribulação começou nesse período, constituindo-se como uma das primeiras epístolas paulinas. Então, nós vamos começar a falar sobre essa epístola paulina. Também vamos estudar os pormenores com mais detalhes. Os destinatários eram as igrejas, está vendo?
Aqui a organização dos cristãos é chamada igreja, não é chamada templos. Então houve essa modificação, por isso que uma religião não tem nada a ver com a outra. Então você não pode ser da religião judaica e cristão, da religião cristã ao mesmo tempo. Isto é uma incoerência enorme. Então, igrejas da região da Galácia, lá em Gálatas, localizada na parte central da atual Turquia. Está vendo? Esta igreja ficava lá dentro da Turquia, que hoje é chamada Turquia. O país chamado Turquia. Aconteceu esses fatos que nós vamos começar a estudar aqui, a relatar. Então aqui nós estamos na Ásia Central, na região da Mesopotâmia, e vamos dar continuidade. Existem duas teorias principais sobre a localização exata dessas igrejas. A hipótese da Galácia do Norte, que sugere comunidades fundadas durante a segunda viagem missionária de Paulo e de Paulo e a hipótese da Galácia do Sul. Tá vendo? Aqui é como se fosse assim, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ou seja, o Reino do Norte e o Reino do Sul, lá em Jerusalém, lá no território de Jerusalém, da Bíblia, está escrito que as 10 tribos de Israel ficou de um lado e as outras 2 tribos de Israel ficou do outro lado. As 2 tribos de Israel, que seria Judá e Benjamim. Aqui é a mesma coisa. Existe a galáxia do norte e a galáxia do sul. Vamos ver. A galáxia do sul, que identifica as igrejas nas cidades de Antioquia, da Pisídia. Eu acho que tem esses nomes na Bíblia. Icônio tem na Bíblia, Listra tem na Bíblia e Derbe também tem na Bíblia. Acho que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Visitadas durante a primeira viagem missionária. Então, Paulo, acho que ele foi primeiro na primeira viagem missionária na Galácia do Sul. Daí, ele fundou as igrejas nesses lugares aqui, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Listra e Derbe. E essa carta está falando da segunda ida, talvez seja isso, de Paulo à Turquia, lá na Galácia, e ele foi para a Galácia do Norte, na segunda vez. Na primeira vez ele tinha ido na Galácia do Sul. Então depois nós continuamos, vamos desenvolvendo aos poucos, né, o estudo, né?
que todos os vídeos que eu faço é baseado em estudos, né? Para a gente poder entender, aprender sobre todas essas questões, né? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui para não ficar alongando muito. E daí no próximo vídeo nós continuamos os assuntos pertinentes à Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então fique com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.